E aí, pessoal, você que já está acompanhando os outros vídeos aí, vamos para mais uma resolução. Agora, outra questãozinha de elétrica, tá? Como falamos, temos 4 questões de elétrica na prova da ESCS 2014. Essa é de eletrostática. É uma questão que caiu em 2005 na prova da UNB, né? O CESP faz a prova da ESCS, para quem não sabe, tá? Então é a mesma banca, por isso a gente faz essa comparação. Ela caiu 3 vezes na prova do PAIS 3. Então é uma questão que a UNB, né, que o CESP tem um bom carinho, né, por essa questão, né, por esse padrãozinho de questão, que é de condutor em equilíbrio eletrostático, que não é comum de aparecer na maioria das provas, mas para o CESP aparece com uma frequência até maior do que o esperado, tá? Então acompanha a questãozinha aqui comigo. Questão número 16 diz: duas esferas condutoras de raio R1 e R2 com R1 maior que R2 foram carregadas com cargas Q1 e Q2, respectivamente, por meio de baterias com tensões V1 e V2. Ou seja, não me disse nada de útil até agora, mas vamos continuar lendo, César. Em seguida, essas esferas foram ligadas por um fio condutor e, nessa nova situação, houve uma redistribuição de cargas, de modo que, após o equilíbrio eletrostático, cada uma delas ficou carregada respectivamente com Q1' e Q2'. Tendo como referência informações, assinale a opção correta. Tá? Agora, vamos lá. Galera, quando ele chegou ao equilíbrio eletrostático, o que vai acontecer com essas esferas, que eu não sei se os raios são, né? São esse aí, ó, R1 é maior que R2. R1 maior, R2 menorzinho. Liguei por um fiozinho. E quando que vai parar de passar carga de uma para outra, galera? Quando que ela vai entrar em equilíbrio? Quando o potencial for igual. Só que o potencial da esfera não é KQ sobre R. Logo, KQ2 sobre R2 igual a KQ1 sobre R1. César, onde você quer chegar? Corta, corta, que para a esfera em equilíbrio eletrostático, duas esferas, eu tenho que a relação de cargas é diretamente proporcional à relação de raios. Se quiser representar bonitinho, coloca tudo que é Q de um lado, pega esse Q e desce para cá, ó, Q2 sobre Q1 igual a R2 sobre R1. Joguei esse R2 para lá. Ou seja, são diretamente proporcionais. Outra coisa que você sabe, lá do ensino fundamental, é uma relação das proporções. Ela diz assim: se A sobre B é igual a C sobre D, também é igual a A mais B sobre C mais D. César, por quê? Porque você está me dizendo isso? Porque a gente vai precisar, galera. A gente vai precisar nessa questão disso. Então, vamos conferir agora os itens e ver o que acontece. Se R1 igual a R2, então não haverá dissipação de energia durante o processo de redistribuição de cargas entre as esferas. Errado. Se R1 fosse igual a R2, então, ao final, eu teria também que Q1 igual a Q2, tá? No caso, Q1' e Q2', tá? Que são as cargas finais. Certo? César, por que isso? Porque eu teria, né, proporcional à carga, a minha carga proporcional ao raio, tá? Então eu teria cargas iguais. Mas, como haveria transferência de uma para outra, haveria dissipação de energia. Tem corrente, tem efeito Joule dissipa energia. Letra A está fora. Letra B. O potencial na situação final de equilíbrio será maior que os potenciais iniciais V1 e V2. Né? E será dado pela expressão parará. Não. Pessoal, pensa. Se eu tinha 200 volts, que são 200 joules por coulomb, a outra com, sei lá, 500 volts. A hora que eu redistribuir essa energia, não pode ter mais energia no final do que no início. Logo, o potencial final vai ser algo no intervalo entre 200 e 500. Eu não posso ter fora desse intervalo. Tá? Eu tinha 200, 500, aí 1000 volts. Olha que maravilha. Criei energia a partir do nada. Isso é impossível, meu amigo. Então, nem vou calcular o valor desse potencial. Por quê? Porque ele não é maior que os potenciais iniciais. Letra C. No equilíbrio eletrostático, Q1' é igual a Q1 mais Q2 sobre R1 vezes R1 mais R2. Você olha para isso, chora um pouquinho, mas tenta fazer. Sabe por que chora? Porque, porra, tá complicado, né? Eu concordo com você. Mas pensa comigo. Eu sei que Q2' sobre Q1' é igual a R2 sobre R1, tá? Então a gente sabe assim, ó, Q2' sobre R2 é igual a Q1' sobre R1, que é igual a Q2' mais Q1', tá? Sobre R1 mais R2. Só que você está vendo isso aqui, essa carga, tá? Essa carga Q2' mais Q1',
é a carga total no final. E a carga total no final tem que ser igual à carga total no início. Então, Q1' mais Q2' tem que ser igual a Q1 mais Q2, que eram as cargas iniciais. Por quê? Princípio da conservação de cargas. Então, olha o que eu vou escrever aqui embaixo, juntando esse conjunto aqui, galera. Vou dizer que Q1' sobre R1 é igual a Q1 mais Q2 sobre R1 mais R2. Então, eu usei esse cara junto com esse cara, só que aqui eu já coloquei as cargas iniciais, que a soma das cargas iniciais e finais tem que ser mantidas, tá? Se eu fizer isso, agora eu vou jogar esse cara multiplicando para lá, o R1. Olha quem apareceu, Q1' é Q1 mais Q2 vezes R1 sobre R1 mais R2. Olha que bonitinho, tá? O Q1' é Q1 mais Q2 vezes R1 sobre R1 mais R2. Olha que bonito. Exatamente o que a gente fez. César, mas tem mais um pedaço. Vamos conferir o segundo pedaço. Faz igual Q2' sobre R2 igual a Q1 mais Q2 sobre R1 mais R2. Logo, quanto vale Q2'? Q1 mais Q2 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, ó, bonitinho, essa é a nossa resposta. E só para conferir, como já estamos fazendo os outros, como é que ficou a letra D, que não pode ser resposta. A esfera de raio R1 ficará com menor carga após o equilíbrio eletrostático ser atingido. Não. Lembra que a proporção de cargas é igual à proporção de raios? Se R1 tem raio maior, vai ficar com carga maior no equilíbrio eletrostático. Então a letra D também está fora. Tranquilo, galera? Uma questãozinha um pouco mais arrochada, um pouquinho mais encorpada, um pouco mais difícil. Muita gente errou essa questão, mas muita mesmo. Tá? A taxa de acerto dessa questão foi baixíssima, mas né, é uma questão que o CESP tem um bom apreço por ela, que é a questãozinha de equilíbrio eletrostático, gaiola de Faraday e coisas desse tipo. Tá? Aparece uma frequência bem razoável em provas feitas pelo CESP. Tranquilo? Então dá uma olhadinha, outra dica para o que fazer no final de antes do final de semana, né? César, não sei o que revisar, dá uma olhadinha nisso aqui, pode aparecer. Eu espero que não, juro para você que eu espero que não, mas tem esse risco. Tranquilo? Muito obrigado.